Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Constantino de Paula e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei do mínimo esforço. Independente da crença de cada um, ou se a pessoa também não tiver nenhuma crença, tá tudo certo, eu gostaria de trazer um conceito que eu trabalho bastante na minha vida pessoal, também falo bastante com os pacientes e clientes e que tem dado certo. Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa visão, nessa interpretação do mundo, melhor dizendo. Então o que é essa lei do mínimo esforço? Na sociedade que a gente vive, eu não sei se vocês sentem isso também, depois vocês me falam se vocês percebem isso ou não, se percebem de uma maneira mais generalizada ou não, enfim, as suas considerações. Mas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, enfim, no mundo de modo geral, as pessoas estão cada vez mais aceleradas, mais preocupadas com o que vai acontecer, mais nervosas, e com isso também aparecem os transtornos psicológicos, as dificuldades emocionais, enfim, uma série de transtornos. E no que consiste essa lei do mínimo esforço? É você simplesmente aceitar as coisas como elas são, mas sem sofrimento. A gente tem uma crença muito errada que vem lá de trás da nossa família, da nossa sociedade, de que para a gente prosperar ou para a gente ter êxito, a gente precisa sofrer. E mais do que isso, a gente precisa se esforçar muito. E o que eu trago não é que você não tenha que se esforçar, que tu vai sentar e não vai fazer mais nada, não é isso que eu quero propor, é uma outra visão. A gente precisa sim se esforçar e batalhar pelas coisas que a gente almeja, pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos de modo geral. A questão é que não precisa ser um processo doloroso. Eu não sei se vocês já passaram por isso, às vezes a gente consegue alguma coisa que a gente estava esperando e a gente se questiona, né? A gente pensa no final, nossa, mas precisava ter sido tão difícil assim? E a realidade é que não precisava. É claro que tem situações que são um pouco mais difíceis da gente aplicar esse contexto, mas de modo geral a gente pode sempre minimizar o impacto negativo ou minimizar o sofrimento. Então, por exemplo, eu gostaria de um emprego novo. Vou botar uma situação hipotética. E aí eu fico me questionando e sofrendo e triste, mas às vezes se você parar para pensar um pouquinho, né, uma coisa mais leve, fala, opa, peraí, lei do mínimo esforço. Eu não preciso sofrer com isso, então eu vou criar possibilidades, eu vou tentar mandar currículos, por exemplo, nesse caso, para lugares diferentes, eu vou empreender. Outras situações também, a gente está às vezes passando por uma situação de luto que é difícil, e eu sei que é difícil, né? Eu já passei por isso também, de você trabalhar o mínimo esforço. Então, eu sofrer e querer que as coisas voltem a ser o que era antes, só vai me trazer mais sofrimento. Ao passo que eu tentar pensar nessa lei do mínimo esforço, não, as coisas elas estão sendo como elas são, mas eu posso aprimorá-las. Então, se você pensar nas possibilidades de uma maneira mais leve, as coisas ficam mais tranquilas. Então é isso, pessoal. Eu espero que a lei do mínimo esforço funcione para vocês. Tentem durante uma semana, durante mais tempo, se vocês quiserem, se vocês conseguem perceber essa leveza na vida de vocês, tá bom? Depois me contam como foi. Tchau, tchau!